colocar o fone melhor. Melhor o fone. Olá, 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 olá. Vou pôr o fone. Vou colocar o fonezinho. Vamos ver se vai ser bom. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o áudio, gente? Cadê a Duda? A gente tá esperando a Duda aqui. Boa tarde, Anne. Gente, se vocês tiverem já perguntas, já mandam as perguntas que a gente vai responder, tá bom? Vamos esperar a Duda entrar. Vocês estão... O áudio tá bom. Se tiver bom áudio, eu gostaria que vocês falassem, porque esse fone aqui nem sempre ele é bom, então... Eu vou chamar a Duda, que ela entrou agora. Deixa eu só ver aqui como é que funciona. Duda, Cruda. Vamos lá. Gente, a live hoje é sobre alimentação viva e menstruação. Olha que tema, hein? Gente, toda mulher menstrua todo mês, passa por esse ciclo e olha só, a alimentação viva ela pode ajudar muito, 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 muito. Vamos ver a Ai, meu Duda. Deus. Oi, Oi, olá, olá, tudo bem, tudo bom? maravilhosa? Tudo Tudo bem, bom e você? você? Olá a todos, a todas, né? Sim. E aí, já tá bem? Como é que tá aí? Tá corrido o Tudo dia? ótimo, tudo ótimo. Que prazer estar aqui falando com você. Nossa, muito tempo que eu já queria estar falando sobre esse assunto. E ainda mais com você, que já tem uma experiência aí de alimentação viva maravilhosa, né? Bom, se você quiser começando a se apresentar, Duda, seria maravilhoso aqui para mim e para as pessoas que não te conhecem. Tá bom, tá certo. Bom, eu sou a Maria Duda, fazem 6 anos que eu pratico alimentação viva, né, majoritariamente rua. E assim, eu fui uma pessoa que, né, já adentrando um pouco o tema da live, sempre sofri muito com cólicas menstruais, e com processos mesmo do meu corpo, né? Desde questão de sobrepeso, inflamações, e isso atrelado ao meu ciclo sempre foi algo muito doloroso. E mesmo depois da alimentação viva, eu vou relatar um pouco para vocês, né, adiante, foi algo assim que foi um processo de cura muito arduoso para mim. Sim, Mas eu acredito que a alimentação, principalmente, assim como outras coisas naturais, me ajudaram bastante a lidar melhor com os meus processos, não que eu seja, né, totalmente curada, porque ninguém está totalmente curado, a sim, gente está aqui encarnado, mas é uma verdade. prática muito distinta, sabe? É uma experiência muito distinta hoje em dia para mim poder lidar com os sintomas mesmo do meu corpo, né? A gente sabe que o corpo ele é sintomático, ele apresenta sinais e interagir de forma mais harmônica e de forma mais leve hoje em dia, principalmente por conta da alimentação, com os sintomas que eu sinto, é bem bacana, sabe? É um entendimento Sim, bem diferente. sim. Duda, me fala uma coisa. Qual foi o chamado que você sentiu, né, para você seguir para essa alimentação viva? O que aconteceu que você decidiu mudar sua alimentação? Bom, na realidade eu sempre consumi muita indústria. E até os meus, Aham, o quê? 14 anos mais ou menos, eu comia carne, eu comia tudo, comia muito leite. E aí, quando minha família começou a deixar de consumir esses itens, principalmente carne, eu deixei de comer carne. Mas aí eu uhum, entrei no veganismo somente de rótulo, né? Não tinha consciência sim, nenhuma. E daí sim, eu acabei adoecendo bastante. Acho que não só por carência, mas principalmente por inflamação mesmo, por sim, intoxicação. sim, Grande consumo de soja, grande consumo de amidos, frituras. E daí o meu estopim foi depois que eu saí de casa mesmo, que na verdade meu pai, né, ele já pratica, para quem me sabe que meu pai pratica essa alimentação, ele já vinha nesse processo. E aham, eu até então era cega, né, adolescente, queria ir para os lugares com meus amigos, queria comer o que eu queria comer, queria participar das rodinhas. Só que quando eu saí de casa, comecei a trabalhar, eu dava aula para criança, para quem também não sabe.
eu comecei a ter muita inflamação de garganta, eu comecei a cuspir sangue todo dia, eu tinha muita inflamação na minha pele. Desde quando eu comecei a menstruar, eu tinha muitos distúrbios também, muita cólica, muita dor, muito coágulo. Então, eu acredito que foi uma somatória de tudo, assim, sabe? Eu estava 30 quilos acima do meu peso. E aí, quando eu estava com 19 anos, que eu comecei a fazer a minha transição. Não foi do dia para a noite, demorou aí alguns meses. Comecei a comer mais frutas. Depois de um tempo, eu percebi que isso não estava sendo suficiente, porque eu ainda consumia muitos amidos, mesmo assim. E daí foi quando eu decidi realmente que eu precisava mudar, porque senão eu ia morrer. Eu não estava sentindo meu corpo, eu não estava me sentindo bem nova ainda. Sim, sim. E aí você decidiu, por causa da sua saúde mesmo, mudar sua alimentação, mas mesmo o veganismo, o vegetarianismo já não estava te fazendo bem, então você decidiu pular para o frigorismo, para alimentação É, viva, por porque eu causa do era vegana, amido. mas eu era vegana com aquela ideia assim, eu sou vegana porque eu gosto dos animais, porque eu tenho empatia, mas eu não tinha Ah, sim. consciência. Então a minha alimentação, eu comia tapioca, batata, farinha, feijão, soja e fritura, entendeu? Eu não comia Sim, salada, eu sim, era vegana, mas não comia uma sim. salada, entende? É engraçado porque hoje a gente fala, eu sou vegana, vegetariana, as pessoas acham que a gente é super saudável, né? Mas assim, não, isso não significa nada. Só significa que Não você não significa come nada, carne. É. verdade. Muito. Duda, legal, vem de uma geração anterior sua, muito legal, né? Eu escutei o que você falou. Eu tenho consciência aí já de hábitos alimentares, de consciência, né? Então, eu fiquei bem feliz de saber. E eu acho que assim, você se vê hoje, né, tendo um contato com outro tipo de alimentação ou não, para você daí para frente assim não volta jamais para Eu alimentação acredito tipo de. cozida assim. Uhum. Eu acredito que desde que eu comecei, eu só reduzi, principalmente em Aham. quantidade de alimento. Mas hoje em dia eu também já não visto um rótulo que eu vestia no início de que eu não podia fazer nada fora da minha dieta, sabe? Porque isso Sim, também sim. acaba deixando a gente numa posição de culpa muito ruim. Nossa, Então, até sim, concordo. a nível de suplementação, outras coisas que eu necessitei em alguns períodos, eu era muito contra. Mas eu acabei Uhum. necessitando e hoje em dia eu já tenho um espelho maior, assim, de analisar. Até quando, né, eu entro em contato com pessoas que me procuram, analisar caso por caso e ter um parecer melhor, né, dentro das Sim, possibilidades. Mas sim, assim, desde que eu sim. comecei até o dia de hoje, eu vejo que eu só reduzi, principalmente em quantidade de alimento. No início eu comia bastante, até porque eu era muito compulsiva, eu não queria sair fora do meu propósito, daquele novo estilo de vida. Então eu comia Uhum. bastante mesmo, o que me fez mal em alguns períodos, em outros me ajudou, em outros me fez mal de novo. Mas no decorrer do tempo, eu costumo dizer, né? O meu primeiro ano não foi igual ao segundo, que não foi igual ao terceiro, não foi igual ao quarto, não foi igual ao quinto e não é igual a esse. Sim, Hoje em dia, verdade. muitíssimo menos do que quando eu comecei. E o tipo de alimento que eu consumo também foi se modificando bastante no decorrer dessa jornada, independente de ser alimentação crua, teve coisas que foram me pesando mais, teve coisas que foram me pesando menos, e eu fui sabendo escolher, né, mediante os sintomas mesmo que eu sentia do meu corpo. Sim, perfeito. Muito bom. Bom, então, sobre a menstruação em si, né? Eu acho que a gente podia focar, assim, eu fiquei restrita, assim, há praticamente 2 anos, né, na alimentação viva. Hoje que eu estou abrindo mais exceções que o normal, né? Estou sentindo essa necessidade de ficar mais nesse nível de equilíbrio, assim, né? De uma dieta vegana, vegetariana. E tô percebendo essas mudanças na minha menstruação, né? Eu fiquei restrita mesmo, assim, por 5 meses na alimentação viva. E a minha menstruação não desceu nesses 5 meses. E eu tive, assim, eu tava Uhum. meio que um retiro, assim, tomando só banho de cachoeira, com pouquíssimo contato de celular, né? Tendo muito contato com pessoas, né? Tipo, tava,
aprendendo muito com a relação, né, social. Então, eu percebi que eu não menstruava, não sei se era porque meu corpo estava muito limpo, sabe? Meu corpo estava assim, os chakras, parece que eles estavam trabalhando os chakras de cima, não trabalhavam os chakras de baixo, sabe? Porque eu não tinha desejo por sexo, eu não tinha desejo por coisas assim de terra, sabe? De coisas de prazeres terrestres, sabe? Tipo, eu comia, mas não sei, eu estava muito espiritual, sabe? Eu me senti muito espiritual, muito etérica, assim. Então, não sei se a menstruação tem alguma coisa a ver em relação à espiritualidade, né? Nesse caso, porque eu sinto que hoje essa obrigação que a gente tem todo mês de dar o nosso sangue para a Terra, parece que é uma sujeira que a gente faz uma limpeza interna de tudo aquilo do mês, e aí no final do mês a gente libera essa sujeira, né? Tipo, mas eu também não quero julgar isso como uma sujeira, porque é uma coisa muito sagrada, né? Então, porque ela gera um novo ser, muitos nutrientes ali para o novo ser, né? Então, eu queria entender um pouco mais, assim, dessa conexão do sangue que a gente tem em relação à alimentação, porque é muito menos doloroso menstruar, né, na alimentação mais leve, né? A gente não sente cólicas, né? A gente fica... O ciclo é mais rápido, né? O ciclo, ele dura poucos dias, né? Então, assim, é uma coisa mais amorosa, né? Você percebeu isso? Você também é assim? Sim, sim. Eu vou contar um pouco do meu relato, tá? Tá. O que acontece? Quando eu comecei a fazer alimentação crua, restritamente, eu passei alguns meses sem menstruar. Eu passei entre Sim. 6 e 8 meses sem menstruar e eu não sabia o porquê. E daí eu pesquisei um pouco, hoje em dia até procurei essas semanas, mas não encontrei mais os relatos que eu havia visto. Mas eu me Uhum. lembro de ver algumas moças, principalmente no exterior, dizendo que depois que fizeram alimentação 100% crua, não menstruavam também, ou tinham a menstruação a cada 3 meses, a cada 6 meses, e eu achei aquilo muito estranho. E aí elas Aham. remetiam até algumas passagens, inclusive passagens bíblicas que falavam do Uau. processo de menstruação como uma desintoxicação ou como uma coisa impura mesmo, né? Por isso que também eles antigamente separavam as mulheres nesse período. Você vê que tribos indígenas costumam fazer isso, principalmente quando a menina está na menarca. Só Sim. que eu também não gosto de atribuir a isso, até como você falou, né? Não é simplesmente só uma Sim. coisa suja. Sim. Eu acho que é um processo do corpo como um todo, é um processo de morte e nascimento, se você observar, né? Como outro qualquer. Mas Verdade. assim, de maneira geral, eu vejo assim que rola uma mudança hormonal muito grande. E no primeiro período, eu vi que meu corpo teve que se adaptar. Tanto que aconteceu isso que você mencionou. Eu tinha ciclos que eram ciclos de 30 dias, demorava entre um ciclo e outro. E aí, de repente, eu passei esse período todinho. Travou. Oi? Pode. Voltou? Deu uma Pronto, eu estava travada, falando que mas eu tinha ciclos bem longos, né? 35, 40 dias, e depois desse período que eu fiquei vários meses sem nada de descer, eu voltei a ter a menstruação, mas num aspecto muito diferente. A primeira coisa que eu notei foi que meu ciclo ficou regular, ciclo de 28 dias, sendo que ele era uhum. exatamente igual com a lua. Exatamente igual com a lua. Igualzinho, cara. Igualzinho, eu já Você sabia. ficou. Quando eu via a lua cheia Você apontar no tá. céu, eu já sabia. E você menstrua sempre na mesma lua? Sim, mas normalmente a cada 6 meses, mais ou menos, eu vejo que gera ou uma antecipação, um atraso e eu mudo de lua. Aí começa a menstruar normalmente na outra Uau! lua. Uau! Então, além de você perceber que seu ciclo ficou num período padrão de 28 dias, né, de lua, você percebeu também que a cada 6 meses você troca a lua. Caraca, Sim, isso é normalmente genial! acontece alguma coisa e eu vejo que meu corpo se adapta. Principalmente quando é inverno, eu percebo que eu não menstruo mais na lua cheia, começo ou a menstruar já na lua minguante, Nossa, entende? isso é muito legal Enfim, demais.
E a questão do fluxo também, eu percebo que muda demais. Eu tinha muita dor, né? Eu tinha muito coágulo. Eu menstruei a Sim. primeira vez com 12 anos e desde a Caramba. primeira vez era muito sofrimento. E os meus ciclos eram muito demorados. Eu tinha ciclos intensos de 7, 8 dias. Hoje em dia, meus ciclos não duram 2 dias. Nossa, Então é muito entendi. diferente. É Esse é muito um bom. aspecto muito diferente. É muito bom, com certeza. É ótimo, porque ninguém merece ficar sangrando, né? Putz, meu Deus, é muito bom ter um ciclo curto. E a gente fica, assim, muito interiorizada, né, nesse período, né? A gente fica muito introspectiva, né? Então, a gente... Não, hoje em dia, na rotina que a gente tem da sociedade, assim, não dá pra gente ficar muito tempo, nossa, assim, só com a gente, né? A gente tem que estar por Uhum. fora, pro externo, muito... Então, menstruar por poucos dias é muito bom. Então, a gente já viu É aí muito vários bom. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de me recolher nessa fase. Eu Aham, gosto muito de ficar um momento sozinha, depois eu vou começar a movimentar a energia, que é uma coisa minha também, mas aquela coisa assim de limpeza, de movimentar sim, dentro da minha casa, que eu preciso limpar. Mas você ficar sim. 7, 8 dias sem socialização, sem conseguir trabalhar, com dor, É, dispondo esse tempo só para você é quase que inviável mesmo nos dias de hoje. é. Sim, você tem que. É como se você fosse, tipo, pegar uma semana do seu mês, todo mês, pra ficar só com você, tipo, internado, assim, eu mesma, né? Tipo, um retiro comigo Uhum. mesma. Seria o ideal, né? Acho que, quem sabe, né? A gente não chega nesse nível, né? Se a gente começar a propagar e co-criar isso para o universo, né? Isso é possível, eu acredito. Aham. Claro, mas como autocuidado, né? Não como uma Sim. sofrência, porque para mim, pelo Não, menos é. antes, era um momento de sofrência. Sim, sim, exatamente. E é engraçado que nesse período, né, eu percebi que assim, é, eu não menstruei justamente por não estar consumindo muita gordura, né? Então eu vi que a mulher precisa de uma quantidade de gordura para menstruar. Então eu percebi que eu estava não estava comendo muita gordura, né? Então a dieta crua, ela é, não sei, a gente come muito mais água do que gordura, né? E é diferente Uhum. da dieta, né, padrão, que qualquer proteína animal é gordura, né? Ovo é gordura, leite é gordura, carne, frango, tudo é gordura, peixe. Então, qualquer coisa que você está colocando para dentro já está se trazendo a gordura, porque a gordura ela não é absorvida, né? Ela é uma coisa que fica ali dentro, vira um óleo ali, gruda na parede do estômago, gruda na parede do intestino. Então, te deixa mais pesada, né? Assim, por mais que você não fique na hora, assim, com a barriga grande, porque quando a gente come muita água, a gente fica com a barriga gigante, né? Tipo, a gente fica barrigão. Mas só que aquilo não tá, não gruda, né? Aquilo daqui a pouco você faz xixi e já era, já tá com a barriga, né, normal de novo, né? Então eu queria entender assim se você conseguiu alinhar essa questão da gordura na sua alimentação, né? Porque se o seu ciclo está vindo direitinho, eu acredito que você ingere gordura, né, de outras formas. Então conta pra gente um pouquinho como que é. Aham, sim. Você vê essa questão da gordura até no processo de uma gestação. Você não consegue gestar se você não tem, né, uma quantidade X de gordura. Eu percebo Hum, que talvez no início eu tenha passado esses meses sem menstruar, justamente pelo fato de que eu tinha uma alimentação que ainda era mais à base de frutas. Hoje uhum, em dia minha alimentação ela é bem mista. Eu consumo bastante sim, frutas, consumo bastante vegetais, sim, consumo folhas verdes, consumo grãos germinados, mas eu gosto de comer gordura sim, não qualquer tipo de sim, gordura. Tem muitas gorduras que já me pesam, como eu falei. Tem coisas que são cruas e hoje em dia eu não consumo porque eu cheguei no nível, né, de sentir que aquilo já me pesa muito. Por exemplo, o girassol é uma coisa que eu não costumo consumir, que é uma gordura que me deixa extremamente pesada. Mas a gordura sim, do cara, coco eu consumo bastante, o coco seco, o abacate, consumo sim. bastante castanhas. Eu acho que com certeza isso me ajudou sim nesse processo, porque logo no início a minha alimentação era realmente um pouco mais líquida. Sim, então você consome gordura, não é nem de oleaginosa, é mais da fruta mesmo, né? Não, de oleaginosa, sim, de castanhas ou de coco. Coco é o que eu mais Ah, consumo de gordura. sim, sim, é que eu vejo, não sei por quê, eu vejo o coco como fruta, né? Tipo, não sei, é porque eu vejo É ele erva, assim, né? Parece que é erva o coco, na verdade.
É, a então, categoria dele. sei lá, cara, eu sei que eu entendo ele, como ele tem água, né? Eu vejo como ele não é uma gordura muito Aham. densa, vamos dizer, não muito densa, né? Porque Sim, a mas ele não é tão lagrimose, denso. Embora ele seja gordura é, saturada, ele é de cadeia média, né? Então ele tem uma boa quebra. sim, sim, maravilhoso. Foi a única gordura que eu comi, assim, lá na Comuna Fruta, foi isso, foi coco, né? Era muito coco, né? A gente pegava muito Uhum. coco, então. E mesmo assim eu não menstruava, cara. Então eu ainda não sei explicar direito, né, o porquê disso, mas eu sinto que se eu mantesse, talvez, se eu mantesse mais tempo, por mais tempo, talvez igual você, meu corpo, ele ia se adaptar e ia começar a menstruar normalmente, né? É, bom, outra coisa que eu gostaria de falar, tá me ouvindo? Tô ouvindo. É, sobre a questão social, né? Eu sei que não tem a ver muito com o tema de menstruação, né? Mas a questão social, né? De alimentação viva e vida social. Você percebeu que você ficou, não sei, a gente se alinha muito aqui nas telas, né? A gente se alinha bastante, né? Com outras pessoas. Mas na sua vida real, assim, né? Na sua realidade, você percebeu que você ficou um pouco mais afastada de pessoas, assim, da família? Como que foi para você, assim? Sim, sim, com certeza. A família, eu acho que depois de um tempo eles entenderam e começaram a se adequar. Por exemplo, antigamente eu não iria para nenhum tipo de coisa a nível de família, assim, porque não teria nada para eu comer. Hoje em dia, se eu chegar, já vai ter um suco para eu tomar, qualquer coisa que foi feita Sim, para mim especificamente, porque todo mundo já sabe, agora todo mundo já sabe. Mas assim, em relação à amizade, eu posso dizer que eu mudei quase em 100% meu ciclo social. sim. É E porque, assim, pode falar. no decorrer do processo, eu acabei conhecendo pessoas que foram se alinhando também, né? Que já estavam numa transição, que praticavam também uma alimentação mais para o Sim, vegetariano ou até vivo. Então eu já fui me agrupando com pessoas um pouco mais distintas. E os meus amigos que vieram depois, eu acredito que como eu já tinha um pouco mais de consciência, eu também acabei atraindo colegas que tinham mais consciência, embora não sim, sim. fossem nem adeptos de nada, já tinham um respeito muito maior, porque já me conhecia daquela forma. Não eram os meus amigos de Uhum, bar que de repente me chamavam e falavam assim, não, eu não bebo mais, eu não como mais carne, eu sim. não faço mais nada. Uhum. É engraçado como a gente muda a nossa frequência, né? A gente fica numa outra frequência e que não é uma escolha, é só frequência mesmo, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo certo, É verdade, tá tudo certo. tá tudo perfeito. É, bom, veio uma pergunta aqui sobre menstruação e voou agora, passou. Eu não anotei as perguntas, mas vai voltar. Eu sinto que a gente, quando a gente está. Ah, lembrei. Quando você começou a seguir essa dieta, né, dieta de alimentação viva, você já percebeu esse contato maior com o seu sangue? Que eu usava absorvente de plástico, OB, né, tipo, tomava anticoncepcional. Então, a partir do momento que eu parei de tomar anticoncepcional, eu comecei a ter contato com os meus hormônios, sem adicionar hormônio de fora, sabe? Foi aí que eu comecei a me conectar comigo, quando eu parei o anticoncepcional. E aí eu percebi o meu ciclo, a minha lua, o tempo que dava, porque quando a gente toma anticoncepcional, a gente pode continuar tomando que a gente nem menstrua, né? Tipo, então, quando quiser menstruar, você fica tomando aquela pílula e já era. Então eu comecei a perceber meu ciclo depois que eu parei o meu anticoncepcional e me conectei com o meu sangue. E aí eu comecei a usar um copinho, né? Mas aí, olha só, aí eu usava o copinho, beleza, eu tava achando que estava maravilhoso, só que o copinho me machucava. E eu, caramba, meu, o copinho me machuca, né? Não é ainda bem isso, né? Que deve ter coisa melhor. E aí, quando eu fiquei na alimentação viva, eu comecei a não usar nada. Tipo, porque eu tava assim, na natureza. Então, eu tava, tipo, sempre na natureza e, cara, não usava calcinha. Tipo, vou falar esse jeito aqui, tipo, não usava. Tipo, a gente começa a ficar muito selvagem, muito livre, né? Então,
qualquer lugar, qualquer hora que você começa a sentir o seu fluxo descendo, parece que a gente fica muito mais a gente fica muito mais conectada com a gente, né? Tipo, a gente percebe o fluxo. E aí você já, opa, agacha, né, qualquer grama, qualquer terra que estiver por perto e pronto. É isso, né? É como se você estivesse na natureza mesmo, né? Então, você sentiu essa coisa de ser mais selvagem depois que você começou a alimentação viva, assim, de ter esse contato maior com o seu sangue? Como é que foi isso? Sim, sim, mas não de uma maneira muito mística. Eu sou muito lúcida, assim, nas coisas que eu faço. Eu acredito que Eu sou antes eu... 880, velho. Eu sou 880. Também, de certa forma. Mas assim, antes eu não tinha contato nenhum. Eu sentia muita dor, eu sentia muitos sintomas, mas eu não tinha relação nenhuma com o meu corpo. Porque da mesma forma que eu Aham. sentia dor, eu também sentia uma certa dormência. Então eu sentia dor quando eu menstruava, por exemplo, mas o restante do mês eu não me conectava em nada comigo. Eu não me conectava nem com meus próprios pensamentos. Eu pensava que os outros estavam pensando e eu achava que aquilo ali eram os meus pensamentos, até eu conseguir distinguir. Então eu não Consciência tinha conexão coletiva, né? nenhuma. Ficava na consciência coletiva e. Total, consciência coletiva, sim. Inconsciente coletivo, né? Vivendo inconsciente coletivo ali achando que estava arrasando. Enfim, daí eu sei que eu comecei, né, nesse processo de sentir mesmo meu corpo, de ter mais contato. E você falou aí a questão de deixar de usar absorvente. Logo que eu comecei a pesquisar, principalmente sobre beleza natural, que foi algo que veio junto com a alimentação viva, eu já falei assim, não, eu não vou usar absorvente. OB eu já não curtia, e absorvente foi algo que sempre me machucou. Até roupa é algo que sempre me machucou desde criança. Eu sempre tive a pele muito sensível. E aí já foi um processo assim de eu observar e falar assim, não, tem alguma coisa errada. Eu usei por muito tempo absorvente de pano, eu tenho ainda, eu uso às vezes, mas hoje em dia eu ainda uso de maneira geral o coletor. Só que o que acontece, o que eu percebo? Nos primeiros dias eu não consigo usar o coletor, porque me machuca, assim como você falou. Eu acredito que deve ter uma relação ali com o seu chácara, né? Porque realmente, não sei se também pela questão de você estar um pouco mais inchada no período. No primeiro dia eu nunca consigo usar. Depois eu utilizo e não sinto nada. E para mim é bem prático, porque, né, não suja. Venhamos e convenhamos, é tipo uma ventosazinha, né, o Aham, mais coletor. Então, limpinho, né? tipo, é maravilhoso nesse sentido. Mas assim, hoje em dia eu acabo, né, adequando essas duas formas. No primeiro dia eu ainda uso no absorvente, alguma coisa, né, de tecido. E depois eu utilizo o coletor. Mas assim, se eu estiver sozinha em casa, se eu estiver, né, em paz comigo, se eu vou dormir, eu não vou utilizar nada, posso estar com o fluxo que for, vou deitar na cama, coloco uma toalha na cama, tô sozinha, Não, não exato. importa, Eu faço igual. sabe? Porque é algo que, assim, tem gente que vai falar, é ceboso, não sei o quê. Mas, gente, é o meu período comigo, eu não tô passando isso na cara de ninguém, entendeu? Ninguém tá vendo. Isso. Ninguém é Então, obrigado a ficar aqui, né, comigo, ninguém é sangrando obrigado. comigo. Mas teve uma questão que você falou também que eu achei interessante. Depois que você tem percepção, você sabe até o momento que vai descer uma quantidade maior de sangue. Tipo, muitos momentos do dia eu passava o dia inteiro em casa, sem roupa, sem absorvente, sem nada. Aí, de repente, eu fazia assim, eita, eu tô sentindo uma contração, vai descer agora uma quantidade de sangue. Aí eu ia lá no banheiro, igual eu ia fazer um xixi, ou ia no matinho, qualquer coisa do gênero, e colocava ali pra fora. Eu já sabia que ia. Sim. Claro, tem vezes que não dá certo, que você se suja, mas beleza. Sim, mas tipo, Mas a maioria das vezes você corporal, tem essa percepção. É muito massa. a consciência corporal ela aumenta, né? Você fica muito mais presente no seu Muito ser, mais, né? sem dúvida. E uma coisa que o copinho eu parei, não consegui mais usar, foi pela questão de eu percebi, né, que nós temos os nossos buracos, né, no nosso corpo, né, os poros, né, a pele tem vários, a gente respira por todos esses buracos, né, tipo o ouvido, a gente está respirando, está ouvindo, a boca a gente está Uhum. respirando, está ouvindo, tá se alimentando, o nariz a gente está respirando e não muda, porque esse buraco aqui de baixo, né, da vagina, é um buraco que respira também. Então, a partir do momento que você tampa ele, cara, tipo, é como se você estivesse colocando uma máscara. Tipo, você
você num fluxo, né? Você está liberando um fluxo e você está travando esse fluxo. Então, é aquilo, tipo, parece que você está travando a sua própria liberdade de respirar. Né? Eu comecei a É verdade, perceber. sim. Então, assim, agora como eu estou numa rotina mais de escritório, às vezes eu utilizo um paninho, assim, para não sujar, tipo, uma bermuda clara, assim. Então, assim, um paninho é o máximo que eu tô utilizando, assim, porque eu tive essa consciência da respiração dos órgãos genitais, né? Então, assim, entender que, cara, quanto mais você se conecta com o seu próprio corpo, mais você entende ele, né? Tipo, quanto mais limpa a gente fica, né? Quanto menos droga a gente coloca, mais consciente a gente está, mais a gente entende, mais a gente conecta, mais a gente sabe o que ele está precisando no momento, né? Então, a alimentação viva, o jejum, ele me trouxe demais isso, assim, tipo, consciência corporal, né? Você sentiu isso também, mais consciência? Como é que foi? Com certeza, sim. E até uma questão que eu ia comentar, a questão do jejum. Hoje em Aham. dia, eu tô assim, para 2 dias mais ou menos de descer minha menstruação, eu já não tenho vontade de comer. Eu já sei. Ai, sim. Eu atrelo totalmente assim o meu processo digestivo com a minha lua. Eu não Sim, gosto de sim. comer. Eu costumo ir muito mais no banheiro durante a minha lua, mesmo que eu não tenha Limpa. comido proporcional, como um processo de desintoxicação. Eu vejo assim, nossa, Nossa, que limpeza que eu tô vivendo esse mês. É muito sim, forte. Mas sim. assim, uma coisa que eu acredito que é bem expressiva para mim é um certo fastio. Eu não tenho vontade de comer. E no primeiro e no segundo dia também não. Eu fico normalmente nessa janela assim, ou de líquidos, ou eu tomo algum chá, alguma coisa assim que seja, né, mais leve, mas eu não tenho vontade de comer alimentos sólidos, eu não tenho vontade de comer gordura. Sim, eu Eu fico também. assim num processo bem maior de introspecção também. Sim. Nossa, igualzinho, cara, porque parece que a gente tá muito assim, cara, eu tô num processo aqui interno, eu não quero fazer mais nada, tipo, eu não quero botar nem comida pra dentro. Então, não é, não sei se é o mesmo sistema de quando a gente fica doente, né? Tipo, mas o corpo ele Pois tá é, eu tão ia comentar acostumado. isso. Não é um processo de doença, mas é um processo de cura, né? Queira ou É quer de não. foco, exato, mas é um foco que você está dando ali para o seu útero, né? Tipo, um órgão que está trabalhando pra caramba ali naquele momento. Exatamente. E você vê que a mulher sabe quanto o intestino ali ele influencia. Tanto que eu costumo falar assim: a melhor sensação para mim do jejum é você sentir a alegria saindo do ventre, não é do seu peito. Você Aham, sente é aquela verdade. alegria assim que, nossa, eu tô Sim. com tudo livre. É igual quando você faz Aham, um enema, uma lavagem, alguma coisa assim, que você também sim, fica, né? Alguma limpeza, você também fica sim, assim com o ventre livre. E essa sensação para mim é maravilhosa, não tem nada pressionando o meu útero. é verdade. Não existe, e parece que é dali a fonte de toda a criação que a gente tem, né? Porque a gente cria um próprio ser humano ali naquele órgão, né? Tipo, pô, cara, se a gente cria um ser humano, tipo, então, se a gente consegue que não gastar essa energia de criatividade, né, tipo, com troca sexual sei lá, com masturbação, a gente fica cada vez mais criativa. Parece que é como se fosse sei lá, uma pilha, uma coisa de energia que ela vai aumentando cada vez mais conforme você vai segurando essa energia para você e você fica muito poderosa. Você já percebeu? E tem cara, tipo, fica. Eu acho que esse órgão, ele é muito poderoso, assim, tipo, eu gostaria de entender ele um pouco mais, sabe? Mas eu ainda não posso falar muito, mas eu acho que a criação vem toda dali, assim, nossa criatividade vem toda, tipo, até porque se a gente faz sexo todos os dias, ou, tipo, muitas vezes por dia, a gente perde um Você pouco a perde energia criatividade. vital, né? Perde energia Exatamente. vital, é verdade. Exatamente. Acho que alguém falou alguma coisa assim. Estou no Instagram da minha filha, já fez 3 anos que eu não menstruo. A última vez que menstruei foi no resguardo do meu filho, que já fez 3 anos. Caraca, 3 anos que não menstrua, mas é menopausa? Não sei. Anne, talvez seja menopausa, né? Que não sei também. Não cheguei na menopausa ainda, mas eu entendo a menopausa como um descanso, né, do corpo, um descanso do órgão também. De não tô aqui mais para procriar, tô aqui mais para passar conhecimento, talvez, né? Não sei.
talvez eu saiba disso. Tenho 26 anos. Como é a sua alimentação, Anne? É, às vezes, será que dá para adicionar ela aqui na live, se ela quiser? A gente consegue? Consegue, mas eu não sei como. Eu acho que ela que pede. Se você quiser participar da live, Anne, a gente pode colocar você aqui e a gente fala sobre isso. O que você acha? Vamos ver se ela responde. Ia ser massa, porque é muito legal a gente ter uma pessoa que, cara, 3 anos sem menstruar, se for uma alimentação. Tenho vergonha. Sem vergonha. Tudo bem, tranquilo. A gente queria entender um pouco mais, por isso que a gente perguntou da sua alimentação, né? Porque a gente acredita que a alimentação tem influência 100% com a menstruação, porque eu e a Truda também tivemos experiências assim, tanto de cólica melhorou, né? A cólica, nossa, nem sente cólica direito. Tipo, é muito raro quando eu sinto uma cólica, mas minha alimentação é regrada de besteira. Então, Mas eu não tem sei. outras questões também, né, que a gente pode pensar, tipo o uso de medicamentos, o uso de anticoncepcional. Mesmo que tenha sido há tempos atrás, por exemplo, eu nunca utilizei anticoncepcional. Mas na minha adolescência Nossa, eu tomei pílula do dia seguinte. E quantos anos eu passei sentindo a rebordose disso? Muitos anos. sério. Caraca, Muitos anos. porque é uma bomba de hormônio, né? Uma É uma bomba. bomba de hormônio. A gente tem que observar, né, que vai ser diferente para cada pessoa. Antes da gente conversar, eu estava até pensando, caraca, cada pessoa no universo não tem como você tabelar, mesmo que eu fale uma coisa, ela fale outra, que a pessoa fale outra. Cada É. experiência é individual, cada processo é muito individual. E é individual porque a gente teve criações individuais, né? Então a gente tem crenças individuais, a gente tem energia individual, então a gente pode estar até conectado aqui num coletivo mais consciente, mas mesmo assim, É quantas células eu verdade. tenho? Quantas células você tem que tem memórias que cada um tem as suas memórias, né? Tem os próprios organismos da natureza, né? Tipo, os seres da natureza, eles têm as próprias memórias deles, né? E uma coisa muito bacana que eu percebi nessa questão de memória foi quando eu comecei a ficar selvagem, né, que eu falei, que eu comecei a me conectar com a natureza sem roupa, sem nada, assim, de corpo e alma, né? Eu comecei a receber as memórias da natureza. Tipo, qualquer ser que eu me conectava, assim, eu recebia as memórias deles. Então, assim, eu percebi que, cara, eu tenho memórias dentro de mim, todos os seres têm memórias dentro deles. Então, assim, a gente está aqui, mas a gente está a cada momento gravando memórias, gravando novas consciências nas nossas células. Então, tipo, cada menstruação, imagina, é um processo, cara, de uma lua inteira. Tipo, o que você não vive numa lua Claro. inteira, cara? E Hoje às eu vezes vivi você pela acessa lua. coisas que. Às vezes você acaba nesses momentos, inclusive, acessando coisas que muitas vezes, para quem acredita, não é nem da sua passagem, porque a gente. As coisas que são, elas são, né? O que é nosso é nosso. Mas assim, Exato. tem muita coisa que chega que no momento presente de vida a gente não entende. A gente faz, nossa, até uma doença, um câncer, alguma coisa, por que que eu recebi isso? Foi só Sim. nessa minha vida aqui? Não foi. Sim, Então, a gente o corpo é carrega. novo, né? Mas a alma já está ali passando por um processo de. Ah, outra coisa que eu gostaria de falar, cara, não tem muito a ver com a menstruação, mas tem a ver com consciência corporal, né? E eu faço muito jejum seco, né? Então eu gosto de fazer o jejum seco porque é o dobro de efeito, né? E eu, sei lá, eu fico mais focada em não adicionar nada na minha boca, tipo, eu fecho o canal, né? Então, eu percebi que chega um momento do corpo que a microbiota ali do intestino e do estômago, eles vão começar a... Cara, são como se, eu vejo eles como tipo, microvermes, assim, tipo, pequenininhos, assim, tipo célulazinhas, tipo, vários vermezinhos que formam uma célula, sabe? Tipo, um organismo. E aí eu comecei a ouvir esses serezinhos dentro de mim, pedindo, tipo, quando eu estava logo no início dos meus detox, assim, pedindo glúten, sabe? Tipo, comecei a sonhar com glúten. Tipo, comecei a sonhar, tipo, que eu estava comendo aquilo. Cara, não sou eu. Não é eu que estou pensando isso. Não sou eu que estou sonhando isso. São esses outros seres que estão dentro de mim, que eles estão viciados nisso e estão pedindo
porque a memória deles é disso. Eu comecei Sim, a... na relação com patógenos, a gente vai ter muitas memórias de coisas. Você Puta, acredita? velho. Eu tive momentos de, por exemplo, eu passava na frente de uma churrascaria no início. Eu Aham, sentia vontade de comer. sim. Depois de um grande processo, eu não sentia mais vontade de comer, eu sentia enjoo. Hoje em Aham. dia tem coisas que eu não consumo, não carne especificamente, mas tem comidas que eu não consumo, mas quando eu vejo alguém comendo, eu vou lá e falo assim, nossa, deixa eu sentir o cheiro, que isso me lembra a O minha infância. cheiro. Aí eu faço, gente, por que eu tô fazendo isso? Mas porque tem a memória ali atrelada. Tanto que Sim. você muitas vezes não consegue modificar a alimentação se você não incluir uma memória afetiva também ali, É né? verdade, é verdade, porque tem que substituir aquela memória, né? Infelizmente a gente ainda tem isso, né? Tipo, tem que substituir, né? Ou não sei, ou fazer muito jejum, né? Para mandar essas células embora, mandar esses organismos embora e gerar tudo. Mas aí é jejum longo pra caramba, porque eu passei muito É, tempo tem que sem ser comer. jejum longo pra caramba. Mas a gente tá encarnado, isso aqui vai ser o processo até o final da vida. Sim, Eu verdade. costumo, eu costumo brincar ainda, eu já tô aqui, então é porque se a gente tá aqui ainda é porque a gente não se iluminou, porque senão a gente já teria morrido. Então, Verdade. vamos vivenciar o processo como tem que ser. Mas é aquilo, a hora que quiser se iluminar, já sabe, é só jejuar. É só jejuar, só ficar, tipo. Eu sinto que assim, eu vejo a gente, não assim, não vejo de ego, não, mas eu sei que nós todos somos filhos de Deus, né? De deuses, então a gente tem esse poder também, a gente também tem essa consciência de que a gente é luz, pura luz, né? Então, a qualquer Uhum. momento, se a gente quiser realmente parar, não, eu decido parar de comer, parar de viver os prazeres da terra e vou jejuar e pronto. Eu sinto que esse é o processo da morte, sabe, do corpo físico, que as pessoas, elas ao invés de aceitarem esse processo, elas ainda insistem, não, bota a comida É certinha, verdade. não, bota soro, não, bota em coma, não, vamos fazer o possível para esse corpo ficar aqui, apegado no corpo, né? É verdade. E você vê que tanto que existe, né, pessoas que têm, não vou dizer que não comem de fato, mas que não têm uma alimentação regular e, Aham. né, nem estão doentes, que têm uma vida, digamos, normal, mas que elas conseguiram modificar a forma do corpo delas absorver energia. A gente absorve a energia da terra, do solo, a gente absorve a energia do sol, a gente Uhum, absorve a energia das exatamente. águas, então tem várias formas que a gente pode absorver energia, atividade física. Por exemplo, muitas pessoas ficam boquiabertas quando eu falo que eu não faço atividade física se eu tiver comida, eu não consigo. E as pessoas falam, nossa, como assim? Eu me sinto cheia, eu me sinto extremamente, quase um estupro se eu fizer uma atividade física, sabe? E eu tiver de barriga Sim, cheia. Porque sim. eu acho que eu condicionei o meu corpo a isso, a produzir energia daquela forma. Então, beleza, dá certo. E eu acho que é bem assim também para quem faz transição para um estilo de. Não é nem um estilo de alimentação, né? Uma não nutrição via oral, e sim algo esporádico e a maior parte do tempo está absorvendo energia de outras formas. Ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, normal. Então, eu tô com um probleminha aqui no meu áudio sem o microfone, porque assim, a mesma entrada do meu carregador é a mesma entrada do fone. E aí, quando eu tiro a entrada do fone aqui, começa a travar o áudio e eu não consigo colocar o conector do carregador. Enfim, tem 10% de bateria. Eu sinto assim da gente, sei lá, falar um pouco mais de menstruação. Não sei se você tem alguma coisa para falar mais, Duda. Então vamos focar um pouco mais nisso. Tá bom, tá certo. Ah, eu gostaria de falar, assim, sobre a questão dos sintomas. A gente Aham. sabe já que mudando a alimentação e tal, você vai ter menos sintomas, mas, gente, não é do dia para a noite, não é um milagre. Eu gosto bastante de falar isso, por quê? Porque tem muitas coisas que, sei lá, um mês você vai estar bem, no outro mês você vai ter um processo ali que seu corpo vai colocar para fora e você vai ter que lidar. E o corpo, depois que você, né, transita para um estilo de vida mais real,
ele é sintomático. Então, se você tá bem, tá tudo em dia, ok, você vai estar bem, mas vai ter meses também que seu corpo vai mostrar vários sintomas ali. E, tipo, tá tudo bem também, porque é importante você sentir, melhor do que você esconder, né? Melhor do que você mascarar o sintoma. Eu acredito que no início da minha alimentação, né, da minha transição, depois que eu voltei a menstruar, algo que me ajudou, mas também deixou muito explícito todo o processo que eu vivenciava, foram protocolos que eu fiz. Qualquer protocolo de limpeza que eu fazia, fosse uma desparasitação, fosse um protocolo de jejum mesmo, incidia sobre os meus ciclos. Então, eu comecei a ficar muito atenta nisso. Sim, sim. Assim como uma outra coisa que eu acho que me ajudou bastante, principalmente em relação a talvez uma regulação hormonal e limpeza também, foi o uso de algumas ervas. Eu não sou muito de tomar chá, assim, principalmente quente, eu não tomo, mas eu gosto de fazer infusão. E eu acabei fazendo muitas coisas, porque no início, eu vou dizer assim, depois que eu voltei a menstruar, primeiro intensificou todo esse processo de dor. Eu comecei, né, ter ciclos menores e tal, mas isso foi gradativamente. Meus ciclos foram diminuindo a questão do fluxo também, mas foi gradativo. Logo de início, principalmente atrelado a protocolos, eu senti assim, muitas vezes que, poxa, eu vou morrer, tô muito mal, o que é isso? É um processo de intoxicação. E aí eu comecei a fazer uso de quina, né, que é água inglesa, que na verdade é uma tintura, é alcoólica, eu não curto muito, mas fiz o uso, senti resultados, senti que eu coloquei muita coisa para fora, assim, que eu não imaginava mesmo, Como que assim, é de o coágulos nome? grandes, coisas grandes. É água inglesa, quina. A Nunca ouvi planta é falar. quina, mas é uma tintura alcoólica. Vende na farmácia. Antigamente era muito comum, principalmente mulheres que abortavam, né? Que iam fazer curetagem, essas coisas, elas tomavam para limpar o útero depois. Uau, é Enfim, bem eu cheguei a interessante. tomar essa água inglesa. Eu não gostei, assim, foi um processo bem árduo por ser alcoólico, eu não consumo álcool. E daí, assim, sinto que ajudou, mas tiveram outras ervas que me ajudaram mais. Eu fiz uso de uxi amarelo, barbatimão, unha de Sim. gato, o próprio chá de hibisco, que muitas pessoas falam que ele é contraceptivo, né? Não vamos entrar na pauta científica se é, se não é, mas também foi algo que me ajudou bastante. Assim como, né, ervas no geral, assim, me ajudaram bastante tanto no processo de inibir um pouco as cólicas, quanto de limpeza mesmo. Vai depender, né, do que você está utilizando. Tinha coisas que eu utilizava que, tipo assim, nossa, vai doer, aqui eu vou sofrer, mas eu vou sair e no próximo mês eu vou estar melhor. Sim, eu tomava muito chá de camomila, que era até quando eu tive a minha filha, a Ária, né? Foi a única coisa que eu Uhum. tomei, né? Que foi parto natural, foi chá de camomila. Então, assim, eu me entupi de chá de camomila e foi o que me salvou, assim, de dor, sabe? Eu acho que hoje o meu antídoto, antidor, assim, caso eu comece a sentir cólica, é o chá de camomila, porque ele age muito bem no meu corpo. E assim como você, eu não consigo ficar tomando coisa quente, chá quente, né? Porque muda muito a temperatura do Uhum. corpo, né? Mas quando eu faço, assim, esporadicamente a água no sol, né? Solarizada, com um chá, cara, aquilo ali é como se fosse um remedinho, assim, uma morfina, sabe? Tipo, um anestésico no meu corpo, sabe? Tipo, então, a camomila, cara, é não para limpeza, como você disse, mas para agir pra dor, me ajudou Para a questão muito de na dor. questão. A família dos florais, de modo geral, todos vão ter esse efeito, né? Tanto a nível, assim, psíquico, emocional, assim como nível biológico, vai ter esse efeito calmante. Eu acho que a Sim. nível de dor, o que eu utilizei que foi melhor até hoje foi o salsão, o chá do salsão. Uau! Chá de salsão, essa é nova para O mim, chá cara. do salsão Qual foi a que coisa é? que eu já desesperada pesquisei assim e foi o que foi batata. Que Pouquíssimos momentos maravilha. depois eu já estava ok. Nossa. E aí, você faz a infusão da folha, do talo, normalmente, assim. Sim, Pô, normalmente. é Eu uso como muito você no tomar suco uma também, sopa. mas eu acredito que o chá foi melhor.
É tipo uma Oi? sopa, assim. Se for fazer uma sopa, assim, é tipo. É que a sopa ela ainda depende do tempo de cozimento, você perde ali os nutrientes ali, mas é como se fosse, né? Mas se for um ornamento, porque no chá É. eu não fervo as ervas, eu jamais Ah, ferveria, sim, sim. entendeu? Eu só coloco elas infusas, né, na água quente, mas Mas eu amei uma essa ideia temperatura. eu amei essa ideia de colocar o salsão assim na água polarizada assim e já agir como para dor ou para limpeza. Eu acredito que ele é mais para dor, mas o salsão ele é muito de limpeza também, né? A salsa, o É, coentro. Eu já fiz chá desses também, em período menstrual. cara, muito interessante você falar disso, assim, porque a gente vê essas ervas como, assim, eu consumi viva, né? Eu adoro consumir elas vivas, mas assim, tipo, na água polarizada, até, tipo, no chá, cara, isso deve ser incrivelmente maravilhoso. Tipo, você dá curso disso, não dá? O quê? De coisas de ervas ou não? Estou viajando. Não, não, só mais parte de Ah, cosmética. Eu tenho algum conhecimento, ah, mas sim. de ervas não tanto. O que eu gosto muito, o que eu conheço mais, é sobre a aromaterapia, que também posso dizer que foi algo que me Ah, ajudou demais. Principalmente, assim, muito comum a gente inalar, né, os óleos essenciais. Eu acho que gera uma uhum, cadeia hormonal, gera, na verdade, até se você inalar um perfume, gera uma cadeia hormonal dentro do seu sim. corpo. Mas para mim friccionar os óleos essenciais na região do ventre, principalmente os óleos quentes, não usem jamais óleos que são gelados, né? Tem que ver o aspecto do óleo. Tipo, qual é a natureza dele? Um óleo gelado, tipo óleo de hortelã, não vai ser legal. Mas, por exemplo, eu usava muito o manjericão, que já é de aspecto quente, o cravo, canela, que é de aspecto quente, pimenta. Diluído, claro, no óleo vegetal, não se deve usar óleo essencial puro, né, na pele, pode ser dermoagressivo. Sim, Mas, e enfim, queima, era né? algo que me ajudava demais. Sim. Às vezes eu até colocava, eu colocava o óleo essencial, né, no óleo vegetal, botava no ventre, e aí eu pegava aquelas bolsas da vovó, lembram as bolsas de água quente? Que tinha, Sim. existe hoje em dia ainda, mas é tão comum. E aí eu fazia também, né, deixava ali como uma forma de Perfeito. enxuaço, assim. Eu li que sobre o cheiro, né? Ele ativa também na gente essa lembrança da natureza, né? Então ele eleva a nossa vibração, assim, só de você sentir o cheiro da natureza, né? Então, Uhum. nossa, é maravilhoso. A aromaterapia realmente funciona, né? Então, eu super Ah, acredito são nela, né? moléculas olfativas, né? É cadeia de molécula olfativa. Maravilhoso. Teve uma Deixa eu pessoa ver que aqui que eu colocou tô. aqui, ó. Teve uma pessoa que perguntou aqui, ó, suplemento de justi amarelo e unha de gato ajuda na cólica. Eu, particularmente, na minha experiência, tá? Eu vou responder. Eu não acho que vai auxiliar diretamente na cólica. Pode muitas vezes até piorar o estado. Tem ervas que elas vão servir para desintoxicação. Então, as que vão servir para desintoxicação, muitas vezes elas vão fazer você sentir mais. Mas você vai se sentir mais limpo nos seus ciclos seguintes. Quando eu fiz uso dessas ervas mais fortes, o que eu percebo é que teve uma incidência maior de dor, de coágulo, tudo, mas no ciclo seguinte eu já estava melhor. Sim. Eu indico, eu nunca usei essas ervas que ela falou, mas eu indico camomila, gente, pra dor. Camomila. Camomila é o que me Os salvou até no florais, de modo parto. geral, Me salvou na hora de dar luz. Óleo essencial e óleo vegetal, qual a diferença? O óleo essencial, ele extrai, né, o aroma da planta, né? Se você estiver errada, você me corrige, tá, Duda? Então, o e o óleo óleo essencial ele é vegetal, tintura. O essencial ele é tintura, o vegetal ele é gordura. O então, essencial ele pode ser gordura, dependendo de o que foi extraído, mas de modo geral ele é tintura, ele tem um aspecto de tintura, embora ele seja lipossolúvel, né? Ele dilui bem no vegetal, por ser lipossolúvel, mas ele é aspecto de tintura. que maravilha. Nossa, eu não sabia disso, não. E assim, a nível Camomila me dá terapêutico, se sono. a gente me Me dá dá sono, mas também, ela alivia a me dá dor. Eu chamo ela de bastante. relaxa. Ela é relaxante, né? Então, se tiver É com dor calmante, ali. antidepressiva.
E não tem como, né, evitar o sono, assim, né, nesse momento de introspecção, né? Porque seu corpo ele tá trabalhando muito internamente, cara. A menstruação, a TPM é o seu corpo se preparando para dar a luz. Tipo, seu corpo como se você tivesse para dar a luz, tipo, para você parir uma criança. Então, a gente tem que ter essa atenção maior com o nosso útero, né? Acalmar ele, dar amor, dar autocuidado, a maior parte requisitada, né? Então, a gente precisa ter esse autocuidado, esse amor próprio, né? Nossa, eu tô de jejum e sinto muitos cheiros por demais. Nossa, intensifica muito, né, os cheiros no jejum. É muito gostoso. Sentir um cheiro de óleo essencial, de natureza no jejum Nossa, é muito prazeroso. Até os sabores intensificam, né? A gente fica muito... Na hora que quebra o jejum é É maravilhoso. maravilhoso, né? É um acesso maravilhoso. Nossa, eu já cheguei a quebrar jejum assim. Até quando eu comecei a consumir fermentados, por exemplo, que é o que eu consumo, eu chorava, porque eu nunca tinha tido aquela experiência assim a nível de paladar. A nível de cheiro também. Eu tenho uma percepção olfativa gigante e eu não sabia lidar bem com isso. Depois, né, de todo esse processo, eu, caramba, gente, isso daqui é muito prazeroso, não tinha essa percepção. Às vezes eu faço jejum, tipo, só pra sentir um prazer maior quando eu vou quebrar o jejum, sabe? Tipo, pra Aham. intensificar o prazer ali. Tipo, não, eu tô aqui de jejum, mas eu sei que quando eu quebrar, eu vou ficar muito feliz quando eu quebrar. Tipo, é muito prazeroso, né? Não é um sacrifício, né? É uma coisa ruim. É tipo, você sabe que a recompensa é muito grande, né? Muito melhor, é verdade. A pessoa aqui falou, indica um óleo que ajuda a nascer cabelo. Olha, o óleo, acho que a Duda vai saber, mas o que eu entendo de corpo, de beleza, é que o que manda no crescimento do cabelo é você esfregar aqui, ó. Isso aqui, esse movimento vai fazer com que os poros, essas aberturas onde saem os pelos, eles vão estimulando. Isso aqui vai fazer com que seu cabelo cresça mais. Então, é a massagem do couro cabeludo que vai auxiliar. Mas existe algum óleo que ajuda mais nisso, Duda? Em relação a essa questão que você falou, vou colocar um adendo, eu acredito também que a questão das toxinas. Você vê que, por Uhum. exemplo, a mulher ela menstrua, Uhum. então ela consegue eliminar toxinas todos os meses. O maior índice de calvície é nos homens e as mulheres costumam ficar careca depois da menopausa. Por quê? Porque o Uau. acúmulo de toxinas, né, é uma linha assim que eu vejo, mas o acúmulo de toxinas muitas vezes, né, os bulbos capilares eles acabam ficando doentes. Não só Sim. para essas questões, tem várias Entope, né? coisas, Parece que é tipo até o uso de sebo, vira cosméticos sebo. tóxicos vai influenciar, mas certamente cria, né, um sebo. Você vê que normalmente até as pessoas que são carecas, elas têm a careca brilhante, não é o mesmo tom do resto da pele, de outras partes do corpo. Então, com certeza Cara, isso influi. será que tem alguma coisa em relação com gordura? Porque entope os poros, talvez? Pode ser, sim. Tem até, muitas vezes eu falo sobre a questão de você utilizar ou você não utilizar óleo na pele, se você já tem uma propensão a ter a pele mais oleosa, da própria disposição sebácea, sabe? A própria sebácea que está desequilibrada, muitas vezes porque você está colocando óleo demais, mas muitas vezes porque você, ou consumindo óleo demais, consumindo gordura, fast food, mas muitas vezes também é pelo uso de um produto adstringente que dá o efeito reverso. Então é necessário analisar, sabe? Enfim, O mas próprio em shampoo, relação ao né? O que próprio a Agnes shampoo. perguntou, ela perguntou sobre algum óleo, né, que seja Estimula, né? bacana. O crescimento, é. Para crescimento, eu gosto de alecrim e eu gosto do hortelã-pimenta. E fora isso, tem o fenogrego, que eu acho bem bacana também, tipo chá do fenogrego no couro cabeludo. Eu amo comer fenogreco. Eu adoro o Você gosta, cheiro, né? né? Eu vi você postando. Nossa, eu sou viciada, cara. Eu amo. Uma coisa que eu tô, você tá falando aí, tá vindo assim pra mim, é essa questão da gordura, como o homem não tem esse processo de limpeza no corpo da menstruação todo mês,
a gente libera a gordura na menstruação, eu acredito, porque se a gente não consome gordura, a gente não menstrua, né? Então, eu acredito que a menstruação, ela tá diretamente ligada com o consumo de gordura no nosso corpo. Então, deve ter alguma relação com os poros ficarem mais entupidos. Até porque quando a gente consome muita lactose, muito ovo, ou eu mesma, se eu consumo amendoim, nasce espinha na hora em mim, cara. É na hora, tipo, é imediato. Uhum. Então, eu acredito muito que os poros, esses buraquinhos que a gente tem na nossa pele, eles ficam entupidos por causa do excesso de gordura que a gente consome, né? Porque o ser humano não é para consumir gordura muito, né? Ele é para consumir água, né? Então, com certeza deve ter alguma relação com a calvície. Tive alopecia